Sabe aqueles momentos em que tudo parece confuso? O coração acelerado, a mente cheia de preocupações, notificações pipocando no celular, compromissos acumulados. E no meio desse barulho todo, surge aquela pergunta silenciosa: Deus, onde o Senhor está? Muitas vezes esperamos que Ele fale com trovões, sinais claros e respostas instantâneas, mas Deus não compete com o ruído do mundo. Ele fala de forma suave, íntima e profunda. Ele fala no silêncio. É naquela ideia que surge do nada, naquela música que toca e parece resposta, naquela paz inexplicável que invade o coração mesmo quando tudo está incerto. Mas para ouvir essa voz, é preciso parar. Vivemos acelerados demais. O mundo fala alto, mas Deus fala com delicadeza. Ele não grita, ele sussurra. E se estivermos distraídos, não percebemos. Quantas vezes, no meio da correria, Deus já respondeu e nós não notamos? Não porque Ele não falou, mas porque estávamos em outra frequência. Discernimento. Essa palavra carrega um poder espiritual tremendo. É como um radar interior que te ajuda a distinguir o que vem de Deus e o que é apenas aparência. Nem tudo o que brilha é luz. Nem toda porta aberta é oportunidade divina. Às vezes, uma situação parece perfeita aos olhos humanos, mas lá dentro, o Espírito Santo acende um alerta sutil. Quantas vezes você já sentiu um incômodo inexplicável diante de uma decisão aparentemente boa? Isso é Deus tentando te proteger. Discernir não é viver com medo ou desconfiança, é viver conectado. É ouvir a voz de Deus no meio das vozes do mundo. Sem esse dom, seguimos a multidão e muitas vezes essa multidão está indo para o lado errado. Todos nós já ignoramos sinais. Já houve momentos em que o Espírito avisava, o coração alertava, mas a ansiedade ou o desejo falaram mais alto. No começo parecia certo, mas depois vimos. Deus estava tentando nos poupar. Muitas feridas poderiam ter sido evitadas se tivéssemos silenciado para ouvir. Deus não força ninguém. Ele orienta, mostra caminhos, mas a escolha é nossa. Quantas pessoas hoje vivem dores, não porque Deus falhou, mas porque, lá atrás, ignoraram o discernimento. Mas essa mensagem não é para condenar, é para lembrar que Deus continua falando. Mesmo depois dos nossos erros, Ele continua enviando sinais. A pergunta é: agora, você está disposto a ouvir? Tem muita gente com os olhos abertos, mas com o coração dormindo, vivendo no automático, reagindo a tudo, mas ouvindo pouco a Deus. Chega um momento em que o Senhor começa a mexer na estrutura. Portas se fecham, rotas mudam, situações incomodam. Não é castigo, é chamado. É Deus dizendo: acorda, eu tenho mais para você. O despertar espiritual começa muitas vezes com um incômodo. Uma sensação de que a vida não pode ser só isso. É nesse momento que o discernimento se ativa e a visão começa a clarear. Como quem desperta de um sono profundo, no início tudo é confuso, mas aos poucos você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Deus tem falado com muita gente, mas poucos têm prestado atenção. A história de José é um exemplo perfeito de discernimento. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, e ainda assim manteve sua fé e visão espiritual. Em Gênesis 50:20, José diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Isso não é apenas fé, é perspectiva celestial. José não ficou perguntando por que isso aconteceu. Ele entendeu para que isso aconteceu. O discernimento não apaga a dor, mas muda a maneira como você enxerga o processo. Foi no fundo do poço que Deus moldou José, preparando-o para governar o Egito. Ele conseguiu ver Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Muitas vezes pedimos respostas e quando elas chegam, não reconhecemos. Esperamos algo grandioso, mas Deus responde no silêncio,
numa porta que se fecha ou numa mudança inesperada. Ele é soberano, responde de formas que moldam, não apenas agradam. Quantas vezes algo não deu certo e depois você percebeu que foi livramento? Aquela amizade que esfriou, aquele relacionamento que terminou, aquele emprego que não veio. Talvez fosse proteção divina. Como os fariseus que não reconheceram Jesus porque ele não veio como esperavam, também corremos o risco de rejeitar respostas por estarmos presos às nossas expectativas. Vivemos cercados por barulho, notícias, redes sociais, opiniões, comparações, tudo disputa nossa atenção. Mas Deus fala no silêncio, na pausa, no secreto. Ele não compete por espaço. Muitos dizem: eu não ouço Deus, mas passam o dia ouvindo tudo, menos Ele. Intimidade exige tempo e presença. Foi assim com Elias. Em 1 Reis 19, Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. Para ouvir esse sussurro, precisamos aprender a silenciar por dentro, criar momentos de quietude, fechar a porta do quarto, respirar fundo e dizer: Deus, fala comigo. É nesse lugar íntimo que o céu se inclina. Discernir é um exercício diário de fé e humildade. Não é saber tudo, é saber ouvir a direção certa. Deus não espera perfeição, Ele espera disposição. Um coração que se entrega, que aprende a esperar e reconhecer sua voz. Viver com discernimento é caminhar com clareza, mesmo nos dias difíceis. É confiar que Deus está guiando, mesmo quando não entendemos. E agora, antes de encerrar essa mensagem, quero te conduzir em uma oração guiada para buscar discernimento espiritual. Se puder, feche os olhos, respire fundo e ore comigo. Senhor meu Deus, neste momento eu coloco meu coração diante de Ti. No meio de tantos ruídos, tantas vozes e tantas distrações, eu reconheço que muitas vezes tenho dificuldade de ouvir a Tua voz. Mas hoje, Pai, eu quero silenciar por dentro. Quero alinhar meus ouvidos espirituais à Tua frequência. Ensina-me, Espírito Santo, a discernir a Tua voz no meio das vozes do mundo. Me mostra quando o caminho parece bom, mas não vem de Ti. Me alerta quando eu estiver prestes a tomar decisões que me afastam do Teu propósito. Dá-me sensibilidade para reconhecer os Teus sinais, mesmo quando eles vierem em silêncio ou de forma inesperada. Eu te peço, Senhor, desperta o meu espírito. Tira de mim a pressa que me faz ignorar Teus avisos. Aumenta a minha intimidade contigo, porque quanto mais tempo eu passo na Tua presença, mais clara se torna a Tua voz. Assim como José, quero enxergar além da dor. Quero compreender o para-quê de cada etapa. Quero ter fé para confiar no Teu tempo, paciência para esperar e sabedoria para escolher conforme a Tua vontade. Senhor, guarda o meu coração de enganos. Me livra de decisões precipitadas. Me ensina a andar segundo a direção do Teu Espírito. E que cada passo meu seja guiado pelo Teu discernimento, não pela minha lógica limitada. Eu te entrego meus ouvidos, meus olhos espirituais e meu coração. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreva amém aqui nos comentários. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz de Deus e se inscreva no canal para acompanhar mais mensagens como essa. Que o discernimento do Espírito Santo te acompanhe em cada decisão. Que você aprenda a ouvir o sussurro de Deus, mesmo no meio do caos. Deus abençoe a sua vida.